Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade então aos nossos estudos e hoje o nosso assunto será sobre os paralelos e meridianos, sobre as latitudes e longitudes e sobre as coordenadas geográficas, né? Nós estamos aqui nas aulas de cartografia, né? São os nossos primeiros passos aqui dentro deste conteúdo. Já falamos sobre a questão da localização, sobre as rosas dos ventos, os pontos cardeais e pontos colaterais, a questão dos hemisférios, já aprendemos um pouco. Agora vamos dar continuidade então, paralelos e meridianos. Vamos lá. Então, os paralelos e meridianos correspondem às linhas imaginárias do globo terrestre. Então, todas aquelas linhas que vocês veem lá no mapa, o que vocês observam no mapa são linhas imaginárias, né? Essas linhas elas não existem, são invenções, não existem na realidade, mas são invenções do ser humano, né? Você não está passeando por aí, de repente tropeça, opa, né, tropecei aqui na linha do Equador, né? Isso não existe, são linhas imaginárias criadas pelos seres humanos. Os paralelos são linhas traçadas horizontalmente, tá? Então, este sentido aqui, ó, horizontal. Os paralelos são linhas traçadas horizontalmente. Professor, eu sempre me confundo na questão do que é vertical e do que é horizontal. Olha, lembre o seguinte, quando você olha para a paisagem, né, você está olhando para o horizonte, né? A visão do ser humano é uma visão horizontal, né? Apreciar uma paisagem é olhar horizontalmente para ela. Os meridianos representam as linhas nas verticais. Então, as linhas verticais. Certa vez, uma aluna falou assim: professor, eu vou lembrar que os paralelos são as linhas que estão deitadas. Falei, tudo bem, se é assim que você vai lembrar, tudo bem, né? As linhas horizontais. E as linhas que estão em pé, professor, são os meridianos. Eu vou falar que elas estão em pé, tudo bem? Falei, tudo bem, né? Se você vai lembrar dessa maneira. Essas linhas cumprem a função, quer dizer, o objetivo de quê? Facilitar a localização no globo terrestre através da geolocalização, que mais na frente nós vamos ver isso como coordenadas geográficas. Então está aqui, ó, em vermelho os paralelos são as linhas horizontais e meridiano as linhas na vertical. Então todas as linhas que acompanham aqui a linha do Equador, que estão deitadas, que estão na horizontal, eu dou o nome de paralelo. Todas as linhas na vertical eu dou o nome então de meridianos. Afinal, então, o que são os paralelos? São as linhas horizontais, né, já falamos sobre isso aqui, imaginárias, que formam circunferências no globo terrestre e auxiliam na medição da latitude. Então, todas as vezes que eu estiver falando de paralelo, eu também estarei me referindo à latitude. O paralelo mais importante é a linha do Equador, que tem a latitude de 0 grau, denominada de paralelo de 0 grau. Ele divide o planeta Terra em 2 hemisférios, nós já vimos isso, né? Linha do Equador, então eu tenho o hemisfério norte e tenho o hemisfério sul. Eu tenho o norte ou porção setentrional, né? Falamos isso aqui também, representado pela letra N. Sul ou austral, representado pela letra S. E aqui vai uma dica que dá para você lembrar o seguinte, ó, austral tem a letra S, que dá para lembrar de sul. Austrália, que está na parte mais ao sul do planeta Terra, dá para você também lembrar, que é o hemisfério sul, representado pela letra S. Acima da linha do Equador são determinadas as latitudes norte, que variam de 0 a 90 graus. Então, de 0 grau da linha do Equador até 90 graus norte. Abaixo as latitudes sul variam de menos 90 a 0 grau, ou seja, 0 grau na linha do Equador até menos 90 graus aqui no hemisfério sul. De tal modo, além da linha do Equador, destacam-se os paralelos. Estes são os paralelos que recebem nome e que você deve sim memorizar estes paralelos. Memorizar o nome, memorizar a localização e os graus, tá? E os graus. Então, o primeiro que nós temos aqui
é o círculo polar ártico. Então já vou fazê-lo aqui, ó. Círculo polar ártico. Vou colocar aqui a orientação do meu desenho, representando o norte aqui, ó. Beleza. Então o primeiro aqui é o círculo polar ártico, que tem a latitude de 66 graus e 33 minutos norte. E isso você tem que memorizar. Aqui onde estou fazendo o X é o círculo polar ártico. Depois eu tenho o Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer. Beleza, o Trópico de Câncer tem a latitude de 23 graus e 27 minutos. Também eu tenho que memorizar isso aqui. Pense na sua vida aí no número 23. Se tem alguma referência para você, aniversário de alguém, uma data importante. Se não, memoriza mesmo de qualquer jeito. Depois eu tenho aqui o paralelo da linha do Equador, que é o paralelo 0 grau. Abaixo da linha do Equador, eu tenho o Trópico de Capricórnio. Capricórnio, que também tem 23 graus e 27 minutos. Depois eu tenho o Círculo Polar Antártico, que tem a latitude de 66 graus e 33 minutos. Repare que tanto o Trópico de Câncer como o Trópico de Capricórnio têm os mesmos graus. E o Círculo Polar Ártico e Antártico também se repetem os números, o que vai mudar se é norte ou se é sul. Ainda aqui nessa explicação sobre paralelos, dá para você poder lembrar o seguinte: professor, eu sempre confundo onde é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Eu não sei qual é a linha imaginária que atravessa as terras brasileiras. Vou fazer aqui o Brasil, tá? O Brasil é atravessado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Aí você lembra o seguinte: câncer é uma doença maldita, eu não quero ter, então, câncer longe de mim. Aí você lembra que o Trópico de Câncer tem lá no hemisfério norte. Tudo bem? Beleza, ainda tem outra brincadeira que nós fazemos em sala de aula, que é: prefiro ser corno do que ter câncer. Prefiro ser corno do que ter câncer. É uma brincadeira, obviamente, né? São situações que os alunos colocam aí: professor, olha essa sacada aqui, olha o que eu pensei. E a gente acaba aqui repetindo porque serve para alguns memorizarem, né? Câncer é uma doença maldita, quero longe de mim, prefiro ser corno do que ter câncer. Então, a linha imaginária que atravessa o sul do Brasil é, sim, o Trópico de Capricórnio. Vamos lá. E os meridianos? Os meridianos são linhas imaginárias também, que formam semicircunferências. Então, ele não é uma circunferência completa. Você tem de um lado o meridiano e do outro lado do planeta Terra, porque o planeta Terra tem a forma esférica, né? Dentro da cartografia, 360 graus. Do outro lado do planeta você tem o antimeridiano. Então, é só uma semicircunferência. Enquanto os paralelos fazem uma volta completa, os meridianos é de um polo até o outro polo, e aí ele vai ligar com outro meridiano, os quais ligam os polos norte e sul e auxiliam na medição da longitude. Então, todas as vezes que estivermos falando sobre meridiano, estamos falando sobre longitude ou vice-versa. O meridiano de grau zero é o mais importante, denominado meridiano de Greenwich. Aí tem gente que fala Greenwich, e tem várias pronúncias. Importante você lembrar que é o meridiano de Greenwich. Seu nome faz referência pelo Observatório de Greenwich, na Inglaterra, localizado precisamente nessa linha, que é próximo ali, na ilha da Grã-Bretanha. Ali você tem um observatório chamado de Greenwich, e ali que passa esse meridiano. O meridiano possui longitude de 0 grau e divide o globo em 2 hemisférios. Então, hemisfério leste e hemisfério oeste, ou hemisfério oriental ou hemisfério ocidental. À direita de Greenwich são calculados meridianos de longitudes leste, que variam de 0 grau no meridiano de Greenwich até 180 graus leste. À esquerda, os meridianos de longitude oeste, que variam de 0 grau lá no meridiano de Greenwich até
menos 180 graus. Os meridianos são muito importantes para medir os fusos horários. Os paralelos, eles são utilizados, eu não falei no slide anterior, mas os paralelos são utilizados para delimitar as zonas térmicas do planeta Terra, ou seja, as zonas climáticas. Já eu falo sobre isso. Voltando aqui para os meridianos, que determinam os fusos horários, eles determinam os múltiplos de 15 graus e equivalem a 1 hora, sendo dividido em 24 eixos, 12 a leste e 12 a oeste. Lá na aula sobre fuso horário nós falaremos sobre isso aqui com mais calma. Juntos eles constituem o total de 360 graus da circunferência terrestre. O meridiano oposto a Greenwich é chamado de linha internacional da data. Por que é chamada de linha internacional da data? Porque se você atravessar de oeste para leste, você estará passando um dia adiante. Você estará, por exemplo, se você sair aqui do dia 12, do outro lado já é dia 13. Por isso, quando é Réveillon, que a televisão está transmitindo, né, ali em Nova Zelândia, Austrália, a Oceania chega primeiro no ano novo do que os países que estão mais a oeste aqui. Professor, se eu fizer o caminho contrário, se você sair lá do dia 13 e vier para o oeste, você estará chegando aqui no dia 12. Esta está localizada a 180 graus de longitude e recebe esse nome uma vez que ele determina a mudança de data, ou seja, o fim de um dia e início de outro dia. Então aqui nós temos mais uma representação, tá? Tem que ficar memorizado. Os paralelos são as linhas na horizontal e formam circunferências, né? Eu poderia fazer isso aqui. Se tiver um globo terrestre próximo a você aí, já pega, já dá uma olhada também, já baixa a imagem, tá? E aí os paralelos que determinam as latitudes é de 0 grau na linha do Equador até 90 graus norte ou até 90 graus sul. Aqui nós temos os meridianos, que são semicircunferências que ligam um polo ao outro, né? Olha aqui, do outro lado, onde eu estou riscando de vermelho aqui, é o antimeridiano de Greenwich, chamada também de linha internacional da data. Lembre sempre que o movimento de rotação do planeta Terra é de oeste para leste. Aqui nós já temos aqui um exercício para poder localizar as coordenadas geográficas, para poder determinar as latitudes, né? Vamos primeiro explicar lá latitude e longitude, depois eu volto nesse exercício aqui, tá? Então, latitude e longitude, tá aqui. Eu já sei o que é paralelo, já sei o que é meridiano. Então, agora eu vou me referir à latitude, que isso você vai utilizar bastante dentro da ciência de cartografia, dentro de geografia. Então, vamos para a definição técnica, depois nós fazemos a explicação para ficar mais fácil. A latitude e a longitude representam dois conceitos muito importantes para os estudos cartográficos, os quais utilizados desde a antiguidade. Ambos, quer dizer, tanto a latitude como a longitude, são medidos em graus. A latitude é de 0 grau até 90 graus em direção norte ou sul, a longitude é de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. Desse modo, a latitude pode tomar como referência os paralelos, enquanto a longitude deve ser marcada pelos meridianos. Então, paralelo é a mesma coisa que latitude. Meridiano é a mesma coisa que longitude. Aqui nós temos mais uma representação. Vamos explorá-la. Então, tem aqui os paralelos, né, são as latitudes. Aqui eu tenho a linha do Equador. Repare que ela é 0 grau norte até 0 grau, né, nem é norte nem é sul. 0 grau até 90 graus norte ou 0 grau até 90 graus sul. E aí você tem todas as outras aqui, ó, 5, 10, 15, 20, ou pode ser de 10 em 10 ou de 20 em 20, como o cartógrafo preferir, tá? Aqui eu tenho 30 graus norte, 30 graus sul. Vamos lá, então, para os meridianos, tá? Ó, Greenwich está aqui, meridiano 0. Repare que são semicircunferências. Vai de 0 grau na linha do Equador, vai de 0 grau no meridiano de Greenwich até 180 graus leste ou até 180 graus oeste. Essas são as longitudes. Vamos lá, principais linhas imaginárias da Terra, os paralelos, pessoal. Eu volto àquela explicação que você tem que memorizar mesmo.
eu tenho aqui, ó, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Antártico, se você observar, é antiártico, Antártico, né? Eu tenho o Trópico de Câncer, eu tenho o Trópico de Capricórnio e eu tenho a linha do Equador. Esses são os paralelos que recebem nomes e você deve sim memorizá-los. Então, linha do Equador, 0 grau, trópicos, 23 graus e 27 minutos, vai mudar norte e sul, e os círculos polares, 66 graus e 33 minutos norte, 66 graus e 33 minutos sul. Isso você deve memorizar, pessoal. A localização de cada um deles, a localização de cada um e quantos graus tem cada um deles, tá? A localização em graus. E volta a fazer aqui o nosso planeta, perdão, o nosso Brasil, ó, atravessado ao norte pela linha do Equador, ao sul pelo Trópico de Capricórnio, tá bem? E aí, resumindo, né, a latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador, vai de 0 até 90 graus norte ou sul, e eu falei que ela é muito importante para delimitar as zonas térmicas ou as zonas climáticas. Será nosso assunto ainda lá quando falarmos sobre clima, mas de maneira geral eu posso dizer o seguinte para você. O planeta Terra, ele tem essa forma de circunferência, então sendo assim, regiões diferentes do planeta Terra recebem incidência de raios solares diferente. Então, como essas regiões recebem incidência de raios solares diferentes, você terá pedaços, zonas, regiões com climas diferentes. Por exemplo, o nosso Brasil aqui, agora nós estamos no período chuvoso aqui no Brasil Central, mas o nosso Brasil ele está localizado na região térmica tropical ou intertropical. Essa é a que recebe a maior incidência de raios solares. Tá? Nós temos estações um pouco menos quente, como agora, está chovendo, né? Então essa chuva traz essa sensação de temperatura um pouco mais baixa. Porém, sempre será aqui onde nós moramos no Tocantins, sempre será quente. Né? É um país predominantemente de clima tropical. Beleza. Então, essa zona térmica aqui, ela é entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Eu estou falando rápido porque ainda não é nosso assunto. Mas eu quero confirmar para você aqui que os paralelos delimitam as zonas térmicas. Tá? A importância de você saber isso. Tudo bem? E aí eu tenho aqui uma região que é bastante fria, que está entre o Círculo Polar Ártico, que é chamada de Zona Polar Sul e Zona Polar Norte. Essas são as mais frias do nosso planeta. E depois, entre uma região muito quente e uma região muito fria, eu tenho algo que é temperado, né? Nem é quente demais e nem é frio demais. Eu tenho a chamada Zona Térmica Temperada Norte e a Zona Térmica Temperada Sul. A Zona Térmica Temperada Norte delimitada pelo Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e a Zona Térmica Temperada Sul delimitada pelo Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então veja o quanto é importante você saber onde os paralelos estão, quais são os graus e entender também quais são aí as regiões que esses paralelos principais atravessam. E aí vem aqui uma expressão que é muito comum em falar, porque nós estamos falando de latitude, já falei sobre latitude, né? Latitude vai de 0 grau na linha do Equador até 90 graus norte e 90 graus sul. O Brasil é um país predominantemente de baixas latitudes. Atenção, eu não estou falando altitude. A altitude é a distância de um ponto qualquer em relação ao nível do mar. Eu estou falando de latitude. O Brasil é um país predominantemente de baixa latitude. Por quê, professor? O que significa isso? Bom, primeiro porque ele está próximo à linha do Equador, né? O sul do Brasil é atravessado aqui por 23 graus e 27 minutos, que é o Trópico de Capricórnio. Então veja que os números são baixos. Se eu for fazer uma escala aqui, eu vou ter 0, 5, 10, 15, 20, até chegar aqui o 23. São números pequenos, são números baixos, próximos a zero. Por isso que eu falo que é um país de baixa latitude. Professor, o que significa dizer e saber que um país é de baixa latitude?
Bom, por essa informação, eu já vou identificar o clima. Que tipo de clima que tem aqui no meu país? Eu já fiz aqui a representação, eu sei que a região central do planeta Terra é que recebe maior incidência de raios solares, é o clima equatorial ou o clima tropical, são climas quentes, tá? São climas quentes. Então, dizer que aquela região se localiza em baixas latitudes significa que ela será de clima quente. E o que significa além disso? Se é quente, tem muita evaporação, muita evapotranspiração. Se tem evaporação e evapotranspiração, tem chuvas, tem muita precipitação. Se tem chuva, tem muita mata. Tanto é que nós temos aqui, se eu for fazer a marca aqui para você, eu tenho a floresta amazônica, eu tenho a mata atlântica, eu tenho aqui no continente africano, eu tenho a floresta equatorial do Congo, que está nessa região próxima do Equador. Aqui no sul e sudeste da Ásia, eu tenho aqui florestas também típicas de clima tropical. Então, quando você conhece o clima, você também conhece a vegetação. E com certeza eu tenho rios exuberantes, não é? Professor, se eu falar que um país se localiza em média latitude, ora, se é de 0 até 90 graus, por volta de 30, 40, 45, você tem média latitude. Então, esse país se localiza numa zona temperada. Zonas temperadas têm as 4 estações do ano bem definidas, pessoal. Professor, se eu falar que é um país de alta latitude, de elevada latitude, significa que ele está lá no Polo Norte ou lá no Polo Sul, próximo ao Círculo Polar Ártico ou Círculo Polar Antártico. Significa que esse país vai ser bastante frio. Atenção, se você está olhando para esse desenho e quando eu estou falando alta latitude, você está pensando que é só a parte de cima do mapa. Não. Alta latitude significa que está distante desse 0 grau aqui da linha do Equador. Alta latitude significa que está mais próximo de 90 graus sul ou mais próximo de 90 graus norte. Quando você fala baixa latitude, significa que está muito próximo de 0. E quando você fala que está em média latitude, está no meio do caminho. Entendido? Vamos para frente então. E aqui tem as zonas climáticas, agora fica muito mais fácil de você entender, não é? Olha aqui o Trópico de Câncer. Vamos voltar lá, porque a canetinha aqui não obedeceu o comando. Ó. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, região mais quente do planeta, chamada de tropical ou intertropical, que significa entre os trópicos. Olha a glacial ou polar, localizada aqui do Círculo Polar Ártico para o Polo Norte, do Círculo Polar Antártico aqui em direção ao Polo Sul, é a mais fria. E eu tenho aqui a temperada, ó. A temperada está exatamente entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Meridianos, nós já falamos que os meridianos se referem-se então às longitudes. O principal meridiano que eu tenho é só o meridiano de Greenwich, que é 0 grau, e o outro é o antimeridiano, não é? Então as longitudes vai de 0 grau até 180 graus leste e de 0 grau até 180 graus oeste. Toda vez que você está saindo de um ponto e caminhando para a porção leste, as suas horas serão adiantadas, serão positivas. Se você sair de um ponto e caminhar para o oeste, você está indo para uma região onde as horas estarão atrasadas, não é? Onde esse relógio estará atrasado. Isso por quê, professor? Porque o planeta Terra faz um movimento de rotação de oeste para leste. Então, essa região aqui do planeta, tudo que está mais a leste, recebe primeiro os primeiros raios solares, a maior radiação solar nesse movimento de rotação. Então, em linha geral, longitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, que é de 0 grau até 180 graus leste ou oeste, e aqui eu tenho os fusos horários. Veja bem que eu tenho aqui o meridiano 0, meridiano de Greenwich é 0, eu tenho 12 fusos para leste,
e eu tenho 12 fusos para oeste. Repare que aqui as horas estão negativas e aqui estão positivas, né? Então, se eu sair aqui, vamos dar um exemplo, se eu sair de Brasília e vir aqui para Bogotá, eu estarei atravessando aqui um fuso, 2 fusos, ou seja, 1 hora, 2 horas. Bogotá está, então, a 2 horas a menos do que Brasília. Não vamos entrar agora, porque não será a nossa explicação principal, mas eu quero que você entenda, então, a função das latitudes e longitudes. Professor, fiquei confuso. Está aqui para você a dica, ó, como não confundir a latitude e a longitude. Repare, pessoal, que a palavra longitude começa com a letra L. Com a letra L, eu posso escrever a palavra leste. Com a letra O, eu escrevo oeste. E qual é a linha imaginária que divide o planeta Terra em leste e oeste? O meridiano de Greenwich. Olha, o meridiano, ou seja, as linhas que estão na vertical. Então, toda vez que estiver falando de longitude, você está falando das linhas que estão na vertical, que vão de 0 grau no meridiano de Greenwich até 180 graus leste, até 180 graus oeste. E ainda tem mais essa dica aqui para você poder lembrar, ó. Latitude norte ou sul, de 0 a 90. Longitude leste ou oeste, de 0 a 180. Latitude norte ou sul, de 0 a 90. Longitude leste ou oeste, de 0 a 180. 180, 180, 360. Dá para você lembrar, né? Para o vídeo aí, canta, memorize essa musiquinha aí, que você vai se dar bem, ó. Latitude, vamos relembrar aqui, ó. Latitude norte ou sul, de 0 a 90, ou seja, são os paralelos. Longitude leste ou oeste, de 0 a 180, ou seja, aqui o meridiano. 180 mais 180, 360, que é exatamente a circunferência que utilizamos aí na cartografia, né? Muito bem. Vamos agora para as coordenadas geográficas, pessoal. Vamos voltar lá naquele... Ah, não, é aqui para frente mesmo. Depois eu volto lá naquele exercício. Então, já sei o que é latitude, já sei o que é longitude. Vamos agora para as coordenadas geográficas. Vamos para a parte teórica, já entraremos aí simplificando tudo. As coordenadas geográficas formam um sistema de localização que se estrutura através de linhas imaginárias traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte e sul e leste e oeste, medidas em graus. Com a combinação dessas linhas, criam-se endereços, né? Endereços aí entre aspas, específicos para cada ponto do mundo, permitindo a sua identificação precisa. Você aí tem o endereço da sua casa, né? Você tem um número da casa, se não tem um número, ao menos a quadra e o lote tem a rua, tem o setor, tem a cidade, tem o estado, tem a região, tem o país, tem o continente, são endereços, tem hemisférios, são localizações. E um ponto no meio do oceano. E aí um ponto no meio da floresta amazônica, que não tem placa de identificação. Então foi exatamente essa necessidade do ser humano de encontrar um ponto qualquer na superfície que ele criou, desenvolveu esse sistema de coordenadas geográficas, que é o cruzamento entre uma latitude e entre uma longitude. É possível saber com exata precisão qualquer ponto na superfície terrestre. Um avião caiu, qual é a coordenada geográfica dele? Um navio naufragou, encontraram uma reserva de minério em tal lugar. É fácil saber com as coordenadas geográficas. Essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos, e meridianos, e suas medidas em graus são respectivamente latitude e longitude. Latitude, paralelo, meridiano, longitude, nós já vimos isso. Os paralelos cortam a Terra horizontalmente no sentido leste-oeste. Agora atenção, alguns alunos confundem isso aqui, ó. Os paralelos cortam a Terra no sentido horizontalmente, no sentido leste-oeste. Aí você está pensando, não, professor, mas espera aí. Leste e oeste são os meridianos. Sim, você tem razão. O que divide o planeta Terra em leste e oeste são as linhas nas verticais. Porém, olha o que está falando aqui. Os paralelos cortam a Terra horizontalmente no sentido, quer dizer na direção. Olha aqui, paralelo era horizontal, né? Vou riscá-la aqui.
Qual que é o sentido que ela está caminhando? Ela está saindo de oeste e vindo para leste ou vice-versa. Então preste atenção que a palavra falou no sentido, tá? Mas você sabe que os paralelos dividem o planeta Terra em norte e sul, enquanto os meridianos cortam a Terra verticalmente. Agora os meridianos, o sentido é norte-sul ou sul-norte, o sentido, tá? Mas quando fala assim, os meridianos dividem a Terra em quê? Em leste e oeste. Os paralelos em norte e sul. A junção dessas linhas é o fator responsável pela existência das coordenadas geográficas. O principal paralelo é a linha do Equador, pois representa a faixa da Terra que se encontra a uma igual distância dos polos norte ou sul. Já o principal meridiano, entendeu como é que é aqui? Ó? Fez o seguinte cálculo. Vamos fazer a divisão aqui entre o polo norte e o polo sul. O que acharmos ao meio aí é o paralelo zero. Já o principal meridiano é o de Greenwich e foi escolhido a partir de uma... Isso aqui cai em questão, tá? Parte teórica. Cai em questões, já vi isso aqui. Vou colocar a tinta bonitinha aqui, ó. Já o principal meridiano é o Greenwich, por quê? Porque ele foi escolhido numa convenção, numa reunião realizada na cidade de Washington, nos Estados Unidos, no ano de 1884. Então, qual século? Século XIX, tá? Século XIX, 1884. Por que foi estabelecido lá em Londres? Porque nesta época, aqui no século XIX, a Grã-Bretanha é que detinha a maior tecnologia relacionada à navegação, relacionada à cartografia. Então, estabeleceu-se que naquela região seria o meridiano zero, né? O meridiano zero, o meridiano de Greenwich, aonde, caminhando para leste, as horas são adiantadas e caminhando para oeste, as horas sempre serão atrasadas. Fica atento a isso aí. As latitudes negativas estão sempre se referindo a lugares localizados no hemisfério sul, também chamado de austral ou meridional, e isso você já sabe. As latitudes positivas, então, sempre serão relacionadas ao hemisfério norte, né? Também chamado de boreal ou setentrional. As longitudes negativas fazem referência a pontos posicionados no hemisfério oeste, e as longitudes positivas se referem a pontos localizados a leste oriental. Vamos lá. Eu posso colocar que um ponto está a 170 graus leste, ou posso apenas escrever mais 170, porque esse mais já me dá referência que esse ponto está a leste, tá? Eu posso escrever, por exemplo, 20 graus sul, ou posso escrever 20 graus negativo. Quando eu estiver falando de coordenada geográfica, eu já sei que esse negativo é caminhando para o sul. Até mesmo, pessoal, que isso aí traz a concepção, traz a ideia que o hemisfério sul é menos desenvolvido, ou é pior, tá? Menos desenvolvido nós sabemos que ele é, mas seria menos importante que o hemisfério norte, porque é negativo, tá? Coordenada geográfica, aqui é simplificando para você, são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. E aqui nós vamos localizar, vamos voltar lá naquele mapinha que ficou num lugar errado, para localizarmos as coordenadas geográficas. Quem já brincou de batalha naval vai conseguir acertar isso aqui com tranquilidade. Eu sempre vou iniciar aqui pela latitude, tá, pessoal? Então, a latitude do ponto A. Então, a latitude eu sei que é o paralelo, que é a linha que está na horizontal. A latitude do ponto A é 30 graus. Vou escrever aqui 30 graus norte. Ou então, só deixar o 30 graus aqui com o símbolo de positivo. Agora eu achei a latitude, mas toda essa linha vermelha aqui é 30 graus, toda ela. Então, como é que eu vou achar com precisão o ponto aqui? Eu vou ficar, por exemplo, sobrevoando de avião, 30 graus norte, não vou encontrar nunca. Aí, agora eu vou fazer o cruzamento aqui, ó. Vou fazer o cruzamento. O ponto A, eu sei que a longitude é delimitada pelos meridianos. Os meridianos são as linhas na vertical. O ponto A está a 60 graus. Então, o ponto A está a 30 graus norte e 60 graus
oeste, tá? Sempre vai começar pela latitude e depois a longitude. Professor, se não tivesse esse 60 graus oeste aí, poderia ser 60 graus negativo? Sim, porque para cá, quer dizer, para oeste é negativo e para leste é positivo. Vamos fazer só mais um para você ver que entendeu? Ponto C aqui, ponto C está a 45 graus de latitude sul, 45 graus de latitude sul, fica ruim para escrever com o mouse, e longitude 60 graus, longitude 60 graus também. Professor, e se tivesse aqui no meio? Bom, 0 grau de latitude, 0 grau de longitude, é norte ou sul? Nada, 0 é 0, tá bom? Vamos lá para aquele exercício lá na frente que você vai entender melhor também. Aqui. Ponto A. Vamos aqui para o ponto A. Repare que o ponto A está a 20 graus sul ou então 20 graus negativo. Tá? Já me dá a ideia. E de longitude, quanto que ele tem, professor? É só acompanhar a linha imaginária aqui, ó. De longitude, olha aqui. 60 graus negativo ou 60 graus oeste. E assim por diante. O ponto B sempre começa pela latitude. O ponto B está aqui a 0, professor. Espera aí, começa pela latitude. Então, vou olhar aqui a latitude, que é delimitada pelas linhas horizontais. 40 graus negativo. E a longitude? A longitude é delimitada pelo meridiano, pela linha que está na vertical, ela é 0. Ponto C. O ponto C, vamos olhar para ele aqui. Ele está, é só acompanhar a latitude, a 20 graus sul ou 20 graus negativo, né, menos 20 graus. E a longitude dele, eu vou acompanhar aqui a linha, ele está a 90 graus leste ou 90 graus positivos, tá bem? E o E está aqui porque leste em inglês se escreve com a letra E, né? East, né? É East, né? Se for escrever. O ponto D, eu já coloquei aqui, é 0, 0, porque ele está no meio de tudo. E o ponto E, para poder o vídeo não ficar muito longo, está aqui, ó, 40 graus norte e 120 graus leste. Então, conteúdo bem tranquilo aí. Hoje nós aprendemos sobre paralelos e meridianos, latitudes e longitudes e coordenadas geográficas, né? Vamos fazer a pergunta aqui. O avião, dá um pause no vídeo aí. Qual que é a latitude e a longitude do avião? Pausa. Voltou, né? Muito bem, vamos ver se você acertou. Olha o avião, a latitude dele é de 40 graus norte e a longitude deste avião aqui é de 20 graus oeste. E aí tem todos os outros pontos, tem o navio, tem as letras aí que você pode treinar, tá bem? Vamos fazer esse aqui também, que esse aqui também está bem claro. Ponto B, vamos falar do ponto B. Ponto B, qual que é a latitude? 40 graus norte e a longitude está aqui embaixo, olha, 80 graus leste. Então essas são as coordenadas geográficas. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você ver, para você me falar se você entendeu. 20, 30, 40. Essas latitudes aqui são do hemisfério norte ou do hemisfério sul? Pensa. Pensou? Hemisfério norte, parabéns para quem acertou. Por quê, professor? Olha, é só imaginar. Aqui 20, então aqui ia ter um 10 e aqui ia ter o 0 grau da linha do Equador. E aqui em cima ia ter os 180 graus. Repare que está crescendo, né? Está numa crescente. Se eu fizer ao contrário aqui, se eu colocar aqui 40, vou colocar só dois números, tá? Fica difícil escrever com o mouse, 50. Essas latitudes são do hemisfério norte ou do hemisfério sul? Basta você usar a cabeça, ó, 40, 50, está descendo, né? Então aqui é hemisfério sul. Do mesmo jeito, as latitudes, olha, 120, 130, 140. Essas latitudes aqui, perdão, essas longitudes, tá? Essas longitudes aqui, elas são do hemisfério ocidental ou oriental? Elas são da porção leste ou oeste? Ora, está caminhando aqui para a direita, está caminhando para o leste. São do hemisfério oriental.
Se tivesse ao contrário, professor, se a longitude fosse 10, 20, 30, ora, está caminhando para a esquerda, então é do hemisfério oeste ou do hemisfério ocidental. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, os processos seletivos eles querem aqueles que sabem mais. Então, muitas vezes não vai trazer o mapa para você, muitas vezes não vai trazer positivo e negativo, então você vai ter que usar esse conhecimento aí. Basta você lembrar de tudo isso. E aí, então, esses fusos horários aqui será outro assunto, bem mais na frente. Nos próximos vídeos agora entraremos dentro da confecção dos mapas, a ideia de como confeccionar um mapa, quais são as técnicas utilizadas, quais foram as técnicas utilizadas. Fiquem bem, até a próxima.